Para quem não conhece o meu envolvimento com a comunidade, eu sou membro ativo do Joomla Bug Squad. Eu descobri hoje que tem o Ivânio agora também faz parte do time. Então agora, até oficialmente, parece que 3 brasileiros fazem parte dele. Então, mais tarde, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, é só me procurar no final da palestra. Eu também sou membro ativo do grupo de usuários do Joomla User Group do Rio Grande do Sul. Se vocês também têm interesse em fundar algum grupo de usuários, alguma coisa assim, podem falar comigo depois. Eu sou membro ativo e moderador no fórum Joomla.org. E também, nesse ano, eu fui um dos mentores dos estudantes do GSOC 2012 do Joomla. Para quem não sabe, GSOC é o Google Summer of Code. Quer dizer que o Google paga uma bolsa de auxílio para alguns estudantes fazerem código para a comunidade. Profissionalmente, hoje em dia eu trabalho basicamente com pesquisa e desenvolvimento. O que é pesquisa e desenvolvimento? Antigamente eu trabalhava mais com produção, mas hoje em dia eu pego trabalhos mais complexos, em que o valor permite pesquisar a melhor solução para resolver esse problema. Mas antigamente eu era mais alguém que era só desenvolvimento mesmo, fazer mais extensões para as pessoas. Além disso também, eu sou um programador especialista no Joomla e no JPlatform. Quanto a questões, a maioria das soluções envolvem, ainda que parcialmente, geralmente ou o CMS Joomla ou o JPlatform. Outra coisa também assim, que é interessante, até para vocês verem as questões e as perguntas que podem fazer para mim. Como eu sou uma pessoa que já trabalhei muito, tanto com o pessoal de back-end como o pessoal de front-end, vai ter uma certa área, um certo momento da palestra que vocês podem fazer perguntas ou incitar, querem, por exemplo, perguntar certos conceitos que vocês têm problemas em aplicar e podem sugerir para mim como eu resolveria esses conceitos. Porque assim, tem várias situações que eu vejo em especial, por exemplo, o pessoal de front-end, que eles resolvem de um jeito que, com o passar do tempo, o Joomla ele mudou e tornou mais fácil. Por exemplo, no meu site tem uma página que é muito acessada, que é a /if, tem vários códigos específicos que são para como identificar algumas condições diretamente no template. E hoje em dia, por exemplo, tem soluções mais, como eu poderia dizer assim, mais interessantes de fazer isso e mais flexíveis. Assim, eu vou começar a palestra dizendo uma pergunta que foi, uma afirmação que foi falada numa lista de e-mails dos joomleiros, que foi a seguinte: parece que se a gente não nasceu com o Joomla na cabeça, não tem como aprender. E no final dessa palestra eu vou voltar de novo nessa mesma pergunta ali. Então, por que eu digo a Kusoku-san aplicado ao Joomla? Primeiro eu vou explicar o que é a Kusoku-san. A Kusoku-san significa, na tradução literal, mal imediatamente eliminado. E o que isso quer dizer nessa palestra? Quer dizer que são conceitos teóricos, com exemplos práticos, de solução de problemas comuns, sem uso de extensões, visando agilidade, consistência e segurança. Eu vejo que em Joomla as pessoas geralmente pensam assim: bem, eu tenho um problema, eu não sei resolver ele usando só Joomla. O que eu faço para fazer? Bem, vou procurar uma extensão, que deve ter uma extensão que foi criada para isso, e se alguém criou uma extensão para isso, quer dizer que provavelmente ele precisou naquele momento lá e essa extensão deve ser a melhor coisa para fazer. A questão é que tem muitas situações em que vocês não precisam usar extensões para resolver esses problemas e que usar a extensão não só tem o tempo de ter que procurar a extensão, como a complexidade de entender como ela funciona, como também, com o passar das atualizações do Joomla, tem que dar suporte para ela. E, eventualmente, isso é um problema. E tem algumas técnicas simples, às vezes não tão simples, porque depende também de um conhecimento teórico muito forte. E até vou fazer boa parte dessa palestra, vou fazer um convite para vocês entenderem outras coisas que não necessariamente Joomla, só que até a parte dela eu vou explicar algumas coisas de outros temas que eu acho bem pertinente vocês terem conhecimento. Aqui, alguns pontos que eu gostaria que vocês pensassem. Eu vou dizer algumas situações comuns que ou eu passei ou eu vi pessoas passando. Vamos começar aqui. A pessoa compra um template pronto, mostra para o cliente com todas as possibilidades. Só que no final o site fica vazio e ele falha miseravelmente. Vocês sabem por que isso acontece?
Bem, acontece assim, ó, às vezes a pessoa pensa assim, em especial mais no começo, ele chega, eu mostro lá alguns templates prontos para o cliente, e o cliente olha e ele pensa assim, olha, eu gostei desse template, ele tem várias posições, vários modos, coisinhas piscando, não sei o que lá, o cliente aceita. Só que, assim como nessa questão de arquitetura da informação e outras coisas mais, acontece que, eventualmente, o cliente ele não tem nem noção que ele não vai ter conteúdo suficiente para aquilo. Então, no caso de vocês não deveriam nem mostrar para o cliente uma situação daquela, porque senão vai ter um problema com isso. Da mesma forma que isso pode acontecer com templates prontos, isso pode acontecer, por exemplo, digamos que vocês fazem um protótipo de tema para o cliente, e vocês pensam que o cliente vai ter muito conteúdo para aquilo. Então, vocês literalmente até, sei lá, fazer um protótipo para o cliente, você tem que levar em consideração que ele realmente vai ter. Só que esse problema aqui acontece em especial com o pessoal mais iniciante que está oferecendo template. Outra situação. Aqui, ó, site Joomla só tem cara de CMS por ignorância, imbecilidade ou preguiça da pessoa. Tá, por que eu digo ignorância? Ser ignorante não é um problema, sabe? As pessoas nascem ignorantes. Não tem nenhum problema com isso. Imbecilidade, no conceito que eu digo, é quando a pessoa sabe que tem como fazer um jeito melhor, mas não quer fazer. E preguiça é bem, a pessoa sabe como fazer, mas ela não está interessada. Simples, talvez pode ser mais complexo. A questão é que assim, ó, o Joomla ele foi literalmente projetado para permitir uma customização extrema, sem exigir que o designer saia da pasta de criação de temas e tenha que alterar o core do Joomla. Só para ter uma noção assim, ó, alguém aqui que é mais back-end, eu imagino assim, ó, geralmente o pessoal está mais acostumado a, por exemplo, eu vou exibir um HTML, tá, alguns também sabem que ele exibe PDF, alguns JSON. A questão é que com o Joomla tem como ter um controle extremo sobre cada parte que é exibida para o usuário. Eventualmente, isso só vai ser um problema quando a extensão que vocês escolherem, o programador escolher um padrão que não é comum, e esse padrão que não é comum, vocês seriam obrigados a alterar o padrão dele. Teriam que ser obrigados a alterar o core dele. Mas, em geral, hoje em dia, a maioria das extensões vocês têm como fazer um controle extremo de como tem que ser. Não tem mais aquela história, por exemplo, de tem essa div aqui, ela não tem. Tem algum local do Joomla que vocês têm como alterar lá e fazer o código exatamente como vocês fariam se fosse HTML puro. Agora, pode ser um pouco complicado? Pode ser um pouco complicado, mas a questão é que se vocês entenderem a teoria e estiverem dispostos a fazer, tem como. Outro ponto. Aqui, ó. Questionar, isso aqui é muito comum em especial o pessoal fazer. Aqui, ó, questionar se Joomla tem uma performance melhor que o CMS XPTO no mundo real é a pergunta errada. Sabe? É muito comum, em especial no começo, em especial quando é mais uma empresa grande, alguma coisa assim, eles chegarem e perguntar, não, mas eu fiz um benchmark entre tal CMS e tal, e esse aqui foi melhor, ou então lê em algum local um benchmark entre CMS diferentes. A questão é que assim, ó, no mundo real, ou quando vocês vão trabalhar com sistemas de alta disponibilidade, acontece o seguinte, a maior responsabilidade disso é da infraestrutura. Literalmente é isso. Por que isso? Vou continuar ali. O CMS otimizado, na prática, ele realmente só faz diferença na redução significativa de custos de infraestrutura e pequenos sites médios. O que realmente importa é que a arquitetura do sistema é que é o ponto-chave. Tá, mas isso quer dizer que eu posso pegar e usar extensões porcas ou alguma coisa assim no meu CMS? Não, não quer dizer. O que eu quero dizer é, o seguinte, que independente se for Joomla, WordPress ou Drupal ou qualquer sistema que foi bem projetado, ele vai ter uma performance boa. A questão é que vocês têm que... Não adianta pegar um sistema que está projetado para ter uma boa performance se vocês fazem coisas que diminuem a performance dele. E mais tarde também eu vou falar um pouco sobre performance front-end, que é uma das coisas que realmente o usuário realmente percebe. Agora ali, ó, isso aqui também é outro ponto que é muito significativo. A quantidade e a qualidade das extensões afetam a performance e a manutenabilidade do seu site. O que eu quero dizer com isso? Assim, ó, mesmo que você tenha um site com uma quantidade idêntica de acessos que um outro site diário, dependendo da escolha que vocês fizerem, da quantidade de acessos que vocês fizerem, simplesmente um site pode funcionar muito bem num host shareado, enquanto o outro pode ter problemas e sérios problemas num host que seja um VPS. Tá, mas o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Antigamente era muito comum no Joomla 1.0, no Joomla 1.5, o pessoal usar extensões para otimizar as URLs do Joomla. Ou seja, o Joomla era um pouco mais complicado para criar URLs bonitas. Então tinha várias extensões que elas prometiam realmente você tirar os IDs e os números da URL. A questão é que é o seguinte, só para vocês terem uma noção de performance. Vamos imaginar que vocês têm um site que tenha, sei lá, 400 links na página inicial.
Imagina que essa extensão, dependendo de como ela fosse formalizada, ela ia pegar, ia ver cada um dos links da página de vocês, ia fazer uma ou mais consultas ao banco de dados para ver como essa URL ali deveria ser convertida. Então vocês multipliquem a quantidade de links que cada página teria disso para ver a quantidade de acesso ao banco de dados que ele ia fazer. Então, assim, simplesmente uma extensão ou um plugin, dependendo da forma como ele foi feito, ele simplesmente teria como exigir uma quantidade muito mais alta do que qualquer outro site Joomla, mesmo outro site Joomla com muito mais plugins. Simplesmente porque a forma como ele foi feito é um problema. E ainda que nessa questão de URLs, tem formas de como vocês arquitetam o sistema de vocês para não precisar desse tipo de extensão, que eu vou explicar mais tarde. E que também facilitam também essa questão de manutenabilidade a longo prazo. Porque vocês podem hoje usar um EasyCF ou OpenCF, sei lá quantas extensões de C algum pessoal usa aí, que ela hoje está funcionando. Mas quem te diz que na próxima versão do Joomla vai estar funcionando? E daí, digamos que vocês têm um site anterior e aí? Daí eu vou ter que deixar de migrar o site por causa de uma extensão, sendo que aquela extensão eu poderia ter feito no braço, sabe? Será que todo cliente realmente precisa ter uma extensão dessa? Será que no setup inicial não posso deixar de tal forma que vai deixar uma URL próximo do que ele quer e eu não tenho nem problemas de performance? Agora ali, ó, outro ponto bem importante. Isso acaba sendo até uma crítica um pouco ao jQuery. Na verdade, a mentalidade que eu digo mentalidade de jQuery. Tanto o programador front-end quanto o back-end tem que saber JavaScript puro. Vou explicar assim. Ó. Eventualmente, você pode ter uma solução com um ambiente qualquer, em que você vê lá que seu cliente, por exemplo, sei lá, ele pediu muda esse slideshow, alguma coisa aqui. Sabe, ele, sei lá, tá aparecendo alguma coisa diferente. E você pode orçar, você orça o equivalente a uma hora técnica, porque a princípio é um erro idiota. E assim, só que aquele erro idiota lá de JavaScript, de repente você tenta resolver ele e consegue resolver ele. Só que como você talvez não sabia tanto de JavaScript puro, acaba encontrando problema e depois no final chega simplesmente a fazer uma POG ou simplesmente acaba implementando JavaScript puro e quando você viu você perdeu 12 horas. A questão é que assim, quanto tempo, assim, para o pessoal que é front-end ou back-end, quanto tempo vocês perderam tentando resolver probleminhas de JavaScript e não aprendendo JavaScript direito? Sabe? Essa é a questão. O que as pessoas às vezes não sabem é que jQuery ou Mutus ou o pessoal mais antigo assim, eles estão tão acostumados a usar essas bibliotecas que JavaScript puro não é tão complicado assim. E mesmo que tenha algumas coisas de JavaScript puro que tem alguns problemas, outras coisas não são tão problemáticas. Então, dá para fazer isso. Mais tarde eu vou explicar um pouco sobre alguns detalhes de JavaScript também. Aqui, ó, agora vem essa questão também aqui que vem com a questão de segurança. Aqui, ó. O Joomla, historicamente, não é inseguro. Isso é muito sério. Há algum tempo atrás, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, tinha um site que ele listava vulnerabilidades de softwares. E naquela época ele fazia uma coisa muito cretina, do que eu posso dizer. Ele considerava o seguinte, a pessoa ia lá e cadastrava a extensão, ou o problema, o software tinha problema, e ele tinha que cadastrar quem que era o desenvolvedor do tema. E um desses sites ali, por exemplo, quando você relatava uma extensão em uma extensão do Joomla, ele considerava como se o desenvolvedor fosse o Joomla. Então vocês imaginem a quantidade de extensões que tem o Joomla e imaginem um site desse, por exemplo, dizendo, o Joomla tem tantas falhas, está sendo tantas falhas por dia. Então assim, o que eu quero dizer com isso é que, em geral, a maior parte das falhas que tem em Joomla são de extensões. Sabe, o Joomla certamente é muito mais bem testado nessa questão toda. E também tem outros pontinhos também que são geralmente responsáveis por falhas em sites Joomla. O exemplo principal de que isso acontece são sites atualizados por meses ou anos. Eu não estou falando de sair uma falha agora e alguém pegou e invadiu seu site. Não. Assim, ó, boa parte dos sites que vocês verem invadidos por aí tem uma grande chance de o cara ter deixado por muitos meses sem ter atualizado. Ou então, outra coisa também acontece ali que eu não citei ali, eventualmente o cara, sei lá, ele pensa assim, eu quero usar um template. Daí ele baixa um site qualquer. Daí, como ele não tem noção de como é o código, ele instala lá o código template. Daí aquilo lá está há meses lá, de repente o site dele é invadido. Daí ele não sabe como resolver o problema, sei lá, ele tira lá o códigozinho qualquer que dizia que o site foi hacked, e depois de uma semana ele foi invadido de novo. E daí de repente ele entra em loop. Daí ele não sabe como resolver o problema. Então, assim, ó, essa questão que tantas extensões que entram no seu site, a forma como ela é feita ali, influenciam nessa questão de segurança. E outra coisa assim que é, falhas no servidor. Não sei se você já trabalhou no servidor, mas às vezes os servidores eles mentem para o usuário.
Eles mentem para a pessoa. Tipo, eventualmente tem alguma coisa lá e de repente, o que aconteceu com o meu site? Simplesmente ele estava acusando como o banco de dados não existindo. Daí tu vai ver no servidor, parece que o banco de dados foi deletado. Sabe assim, ó, talvez vocês, não sei se o pessoal trabalha só com servidor ou alguma coisa assim, mas para quem presta consultoria para muitas pessoas diferentes, eventualmente passa por essas questões com mais frequência. E não é tão incomum um servidor fazer umas cagadas muito desse tipo. Então, assim, eventualmente, nessa questão, não digo só por questão de invasão, mas por coisas pararem de funcionar, tem boa chance, se vocês conseguirem realmente isolar todas as outras variáveis, de ter sido o servidor. E assim, ó, na pior das hipóteses, a coisa mais cretina que eu já vi por questão de invasão de site é computador infectado. Porque assim, as pessoas às vezes não consideram que o cliente ele não usa antivírus, aí tem uma penca de vírus lá. E alguns desses vírus, eles fazem o seguinte, eles roubam sem FTP. Ou seja, eventualmente porque o cliente pegou e acessou lá o site, ele teve a senha FTP comprometida e teve esse problema. Isso até leva em consideração uma coisa, se necessariamente o cliente de vocês ele não tem muito conhecimento técnico e ele não precisa saber o FTP do site, vocês têm que considerar se vocês devem ou não dar. Tipo, tem assim, ou então pelo menos se forem dar sem FTP para o seu cliente, orientar ele que se o computador dele estiver comprometido, ele pode comprometer o próprio site. E por que é importante falar isso? Bem, porque se o site for invadido, vocês podem queimar a empresa de vocês vão ter o estresse para tentar imaginar o que é. Então imagina que se a falha foi justamente o vírus de computador, vocês testarem todas as outras possibilidades. Vocês podem perder no mínimo uma tarde só imaginando o que é isso. Então assim, aquela orientação para o cliente ali pode fazer diferença. Agora sim, eu vou falar um pouco sobre Doom. Alguém sabe um pouco sobre como os navegadores fazem para renderizar uma página? Sim, a Doom, na verdade, a gente conhece mais por causa do navegador, mas ela é um padrão, tá? E esse padrão ele serve tanto para ser implementado para os navegadores, mas também vocês vão ver que a maioria das linguagens tem algum modo padrão, alguma função que serve para manipular Doom. Por exemplo, PHP, se não me engano, tem Document Parser ou Doom Parser, alguma coisa assim, eu não me lembro a função agora, mas ela serve para manipular Doom. Então, esse conceito teórico aqui, ele serve para outras situações também. Mas o que é a Doom aqui? Ela foi especificada pela W3C e ela é independente de plataforma de linguagem, onde pode-se dinamicamente alterar e editar a estrutura, conteúdo e estilo de um documento eletrônico, permitindo que os documentos sejam mais tarde processados e os resultados desse processamento incorporados de volta ao próprio documento. O que quer dizer isso? Imagina assim, quando vocês estão vendo uma página HTML, essa página ali, o computador tem que lidar com ela de alguma forma. E a representação para o computador disso é na Doom. Então, assim, e essa representação, por exemplo, toda vez que vocês colocam um conteúdo na Doom ali, ela gasta um processamento para renderizar isso com vídeo, só que a manipulação da Doom também por outras formas também tem um custo. Então, assim, agora eu vou começar a mostrar código. E eu recomendo para quem está mais atrás, venha mais para frente, porque vocês podem ter um certo problema para enxergar. Até não sei quem está aí atrás, não tem como apagar essa luz aqui um pouco de frente? Pelo menos essas mais próximas aqui? Ok. Assim, depois que eu explicar Doom, explicar talvez HTML, se alguém tiver alguma coisa, e CSS, eu vou começar a falar de Joomla e eu vou começar a abrir para falar mais conceitos gerais. Então eu vou começar a interagir mais com vocês. Beleza, isso aqui é um site Joomla, tá? E eu vou mostrar uma coisa aqui para algumas pessoas já verem aqui. Provavelmente vocês já chegaram a mexer com isso. Vamos lá. Peraí, eu acho que não vou conseguir chegar, vou ter que contar aqui. Aqui a coisa. Um momento.
Beleza. Peraí, deixa eu ver se foi. Aqui. Beleza, aqui. Vamos mostrar aqui. Olha só. Deixa eu ver aqui. Geralmente, todos os navegadores têm um console, que vai ser muito próximo disso aqui. No caso, eu vou usar o Chrome para exemplificar isso aqui. No qualquer navegador de vocês vão ter, por exemplo, aqui o console e vai ter algumas variáveis que estão definidas ali. No caso da Doom, os navegadores têm uma variável que faz ela ser acessível, que é a document. Ou seja, na Doom, praticamente tudo nela é um objeto. Na verdade, também em JavaScript, grosso modo, a maioria das coisas de JavaScript são objetos ou se comportam como objeto, e ainda que nas versões futuras eles mudaram um pouco esse comportamento. Então aqui, ó, eu vou dar coisas bem simples. Vamos acessar aqui a forma por JavaScript de como ver a Doom. Document. Beleza. Aqui no console, ele exibe aqui uma representação do que seria a Doom. No caso aqui, ele está exibindo ela como se fosse o objeto HTML. Agora, essa Doom ali, os objetos, cada objeto tem algumas funções ligadas, tem algumas propriedades ligadas a ele, e além dessas propriedades, tem algumas funções ligadas a ele. Vou dar um exemplo muito básico aqui, de document get element by id. Vamos imaginar aqui, peraí. Só deixa eu ver aqui alguma ideia na página. Vamos ver um ID. Não tem nenhum ID aqui, será? Peraí. Tá, eu pego a administração, ok. A administração aqui. Vamos lá. Por exemplo, ID menu. Beleza. Aqui, vocês podem usar uma função do documento, get element by id. O que esse get document by id vai fazer? Menu. Ele vai pegar e vai liberar para vocês um outro objeto. Ou seja, dentro do documento, ele vai, eu estou usando uma função que é pegar dentro dele um elemento que tenha id igual a menu. Então, por exemplo, o que eu posso fazer com isso? O JavaScript ele tem uma coisa que em outras linguagens a gente pode dizer que é chaining method. Então, boa parte dos métodos que vocês vão usar, eles permitem algum tipo de encadeamento. E assim, mesmo que vocês não saibam muito sobre JavaScript, uma coisa que pode ajudar muito vocês é simplesmente usar a função autocomplete do método de vocês. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano aqui, peraí. Não, ele não está fazendo aqui. Aqui, ó. Acho que está. Beleza. O que aconteceu aqui? Vou carregar de novo a página aqui só para ficar mais claro. Ops. Apertando para cima, ele volta ali. Dentro aqui do nosso objeto que eu selecionei, ele tem alguns métodos. Assim, só para falar, isso aqui eu só estou explicando com um elemento, mas isso se aplica a quase todos os outros. Como, por exemplo, ele é só um objeto, ele tem propriedades. Eu poderia pegar essas propriedades ou poderia setar elas. Uma das propriedades, por exemplo, comum, é a styles. No caso aqui, peraí, styles, não. A style. No caso aqui, quando eu simplesmente estou lendo ela, ele vai me retornar um objeto. Que olha só aqui esse objeto. Tem como ver várias coisinhas dele aqui. Agora, nesse caso aqui, eu só estou lendo ele. Se eu colocasse no style simplesmente um igual e colocasse um valor qualquer, daria errado, porque eu teria que ele só vai aceitar um objeto do mesmo tipo. Agora, dentro dos estilos que vocês aplicam em CSS,
vocês, por exemplo, isso aqui, quase qualquer propriedade CSS vocês podem aplicar nesse estilo aqui, por exemplo, display. E tem uma propriedade display que é none. O que acontece? Deixa eu ver ele de novo. Aqui, ó, se vocês não perceberam, lá em cima ele está desaparecendo com o menu. Ou seja, ele está setando uma propriedade CSS com JavaScript. Esse conceito aqui, ele se aplica a quase qualquer objeto que vocês for mexendo na DOM. Uma das principais diferenças é que, algumas vezes, vocês quando pegam um elemento do site de vocês vão pegar um elemento só, e eventualmente vocês vão pegar uma rede de elementos, ou seja, vários elementos. Aí vocês têm que fazer, por questão de programação, fazer um loop neles, que seria aplicável a quase qualquer outra linguagem. A questão é que, assim, praticamente quase todas as coisas de JavaScript têm a ver com isso. Agora sim, agora partindo para a questão de performance. O que realmente importa? Só para vocês entenderem o conceito de por que é tão perigoso vocês pegarem e carregarem muitos JavaScripts na página de vocês, do ponto de vista técnico. Imagina que vocês façam uma coisa que acontece muito, que é um problema, é que todo acesso a DOM no front-end é equivalente ao que no back-end seria algo como acessar o banco de dados. E assim, acessar, da forma como eu falei antes para vocês ali na questão de quantas vezes vocês acessam um banco de dados, se vocês por acaso forem acessar muitas vezes a DOM ou escrever muitas vezes a DOM em um loop, em vez de pegar e fazer isso tudo só de uma vez, vocês estão... isso não é performático. Ou seja, vamos dizer que vocês façam algo do tipo assim, ó, vocês tenham 1000 itens no HTML e vocês façam um loop pegando e alterando uma corzinha dele. Isso não vai ser rápido, isso vai dar um problema de performance. Agora, eventualmente isso ali vale mais a pena simplesmente pegar todos os itens, puxar para a memória, alterar o valor dele e depois devolver na memória. Agora sim, também outra coisa. No meu caso aqui, é um computador. Ele tem um certa demora para fazer isso ali, mas ele faz relativamente rápido aqui. Agora, imagine que vocês vão fazer isso para um dispositivo móvel. Eu nem comecei a discutir ainda a questão de tamanho de arquivo. Mas, assim, no dispositivo móvel, ele é feito para gastar muito menos recursos. E, diferente de CSS, se vocês forem usar muito JavaScript para alterar o documento em vez de CSS, isso vai fazer com que o documento seja mais lento. Então, assim, idealmente, quanto menos JavaScript o site que vocês forem carregar, vai fazer uma diferença. Que não faz tanta diferença quando vocês, por exemplo, estão mexendo com desktop, mas vai fazer uma diferença muito significativa quando forem mexer com mobile. Então, vamos pensar assim, o ideal para vocês, quando forem fazer qualquer documento, alguma coisa assim, vai ser pegar e já projetar o site de vocês não só para a questão de desktop, mas já projetar para mobile. Porque uma das vantagens, por exemplo, do 3.0 é justamente ter a questão responsiva. Então, se ela tem questão responsiva, vocês vão acabar trabalhando com mobile. Só que não adianta nem um pouco vocês trabalharem com sites responsivos se vocês estiverem carregando muitos JavaScripts e estiverem carregando muitos CSS, porque simplesmente ele vai carregar mais lento e esse vai ser um problema. Por exemplo, a simples fato de vocês tentarem usar o mínimo de JavaScript e o mínimo de CSS, não, CSS não tanto, mas o mínimo de estressar o processador para o processamento vai fazer com que a bateria do celular, por exemplo, ele não gaste muita bateria simplesmente para encher o site. E isso é simplesmente assim. Então, o que quer dizer com isso? Quer dizer que se vocês estão pensando também em mente a questão de manipular, de ter um suporte a mobile, quanto menos vocês tiverem que mexer com a DOM, melhor. Tá, agora faz isso ali. Voltando aqui. Além da DOM, eu também deixei aqui HTML em aberto. Como tem muita coisa para dar e depois tem a parte de Joomla que é mais interessante mesmo, a não ser se alguém queira alguma coisa muito específica de HTML, eu passo. Alguém tem alguma coisa específica de HTML que queira saber? Tá, beleza. Então assim, ó, agora vamos para estilos. Uma das coisas aqui, da mesma forma, pensem agora, vamos pensar como o hardware. Tá? JavaScript ele é mais complicado, por exemplo, para o navegador entender o que você realmente quer fazer. Porque assim, ó, muito antigamente, o JavaScript ele era realmente interpretado no navegador. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia, como acontece com Java, o navegador, e também hoje em dia porque tem muito JavaScript, o navegador ele vê seu JavaScript e ele imagina o que você gostaria de fazer e ele converte esse JavaScript em uma linguagem de máquina.
Ou seja, ele realmente otimiza seu JavaScript, ele tenta otimizar ao máximo seu JavaScript para ele ser o mais performático possível. Daí que vem aquela pergunta assim, ó, vocês já devem ter testado, por exemplo, o site de vocês usando o IE6, o IE7, o IE8, ou então o Chrome. E vocês podem ver que, eventualmente, por que será que o site de vocês, para algumas coisas, é muito mais lento para o Chrome e quer dizer, muito mais lento para o IE7 e IE8 do que o Chrome ou o Firefox? Boa parte das respostas disso é a forma como o Chrome ou o Firefox otimiza o JavaScript. Agora a questão é assim, ó, o que para alguém que é front-end, o que realmente importa aqui? A questão é a seguinte, vocês devem estar vendo muito essa questão de jQuery para manipular um slideshow, alguma coisa assim. E vocês devem também estar vendo que tem propriedade CSS para fazer esse tipo de coisa. A questão é que assim, ó, uma regra que pode se dizer geral é que geralmente vocês podem fazer uma mesma coisa com JavaScript, uma mesma coisa com CSS, em geral com CSS vai ser muito mais performático. Ou seja, isso, por exemplo, quando alguém é simplesmente só um cara que que usa extensões prontas, isso não é um problema, porque geralmente alguém já fez essa escolha. Então, tu vê que o plugin está lento, tu usa outro. Agora, se vocês são desenvolvedores que estão tanto questão front-end ou back-end, isso vai fazer muita diferença. E eu estou falando algo do tipo, vocês fazem sei lá, fazem um plugin com 10 linhas de código que faz quase nada e simplesmente ele demora muito para executar. Simplesmente pelas escolhas erradas de como ver essa questão de performance. Outra coisa também que eu queria reforçar na questão de CSS é que assim, ó, uma coisa que as pessoas às vezes não sabem é essa questão de como o CSS ele é renderizado. Assim, para quem viu outras palestras de CSS ou performance, geralmente vocês vão ver o seguinte, que isso é uma prática comum, que o CSS ele pega e ele não é renderizado como as pessoas pensam. Por exemplo, se você tem uma tag menu e depois o L e depois A. Ele não começa pensando porque assim, às vezes a pessoa pensa, quanto mais específico eu colocar aqui o meu selector, mais performático ele vai ser. E a resposta é justamente o contrário. Porque em vez de ele renderizar, vamos dizer, do começo da sua tag, do menu, depois, sei lá, spam, que seja lá, alguma coisa assim, depois o A, ele começa do contrário. Então, quanto mais genérico no CSS vocês escolherem o elemento da direita, ele vai pegar e vai diminuir a performance. Uma regra de ouro para quem vai fazer esse tipo de coisa ali é assim, geralmente, por questão de performance, para mobile, evitar fazer uma seleção de selectors genéricos, a não ser que seja muito genérico, por exemplo, no começo do JavaScript. Quer dizer, no começo do seu site. Vamos dizer que eu quero colocar todos os links com underline. Ok, todos os links lá com underline. A questão é que, se você apelar muito para selectors complexos, em especial os selectors de CSS3, isso vai gerar um problema de performance, que não é um problema de performance no desktop, mas para mobile é um grande problema de performance. E assim, outra coisa também, vamos imaginar uma coisa. A Doom, ela, como que eu devia ter explicado um pouco antes, ela é formada por, vamos dizer assim, por nós. Primeiro, o primeiro nó, vamos dizer, a própria Doom é um documento, depois tem o nó HTML, daí tem o nó head, body e todos os outros. A questão é assim, quando o CSS, tanto por questão por JavaScript quanto por CSS, você vai procurar algum elemento, ele vai pegar e vai varrer todos esses nós até achar o seu elemento. Agora imagine assim, digamos que seu site tem 400 links. E você faz um selector procurando 400 links. Cada vez que seu selector termina com A, ele vai varrer todos aqueles links. Tá? Agora sim, imaginamos a situação em que vocês simplesmente, em vez de ter o link, vocês têm um CSS direto no link. Se vocês, em vez de fazerem pelo link, forem para aquele CSS, isso vai ser um pouco mais performático. Tá, mas se for para essa lógica, o cara vai voltar para o tempo em que cada P tinha um selector. Tá, ok, isso é agressivo, eu entendo. Não quer dizer que esse é o tipo de coisa que na hora de vocês forem fazer o site ou forem fazer uma interface para aplicações web baseadas no Joomla, vocês têm que levar muito em consideração. Porque se vocês querem rodar em mobile, dependendo da quantidade de conteúdo que a página vai ter, faz muita diferença. Uma página que tem, sei lá, só tem 10K não faz diferença, mas digamos que vocês são obrigados a ter uma página que tem 1000 itens. E vocês não têm como ela deixar ela não ter 1000 itens. Se vocês tiverem que manipular muito ela, é mais performático vocês aumentarem a quantidade de marcação no HTML do que fazer o CSS trabalhar demais. Então, essa é a questão toda que tem que levar em consideração. Não é todos os casos vocês têm que levar isso em consideração, mas em casos que a performance é crucial, isso faz muita diferença. Então, assim, outra coisa também. Um dos elementos que tem que ser realmente evitado é o asterisco. Porque o que o asterisco faz? Ele simplesmente vai procurar em todos os elementos.
Então, se você, por exemplo, usa lá no seu selector complexo, eu quero usar um selector do tipo menu, menor UL, menor LI, menor A. Ele vai procurar em todos os As, depois de procurar em todos os As, ele vai procurar uns As que tem um L que é maior, e depois ele vai indo. Então, assim, a questão toda é, na hora de fazer o seu CSS, levar isso em consideração. Desculpa. No último item, em vez de ser A, você colocasse, por exemplo, o asterisco. Então, assim, simplesmente seleciona isso ali. Agora sim, agora vamos imaginar, por exemplo, se vocês, em vez de pegarem o template de vocês, fazerem um CSS no braço, ou fazerem, digamos, vamos dizer, usar o próprio Bootstrap, ainda que o Bootstrap não tenha tanto, mas alguns templates Joomla, por exemplo, eles têm muito CSS, e eventualmente eles fazem uma coisa, eles pegam e eles não removem o CSS que vocês não estão usando na hora. Vamos dizer, sei lá, vocês têm 50, 80k de CSS para mais, ou muito mais CSS que isso. Cada propriedade CSS que não está sendo usada, ainda que ela não esteja sendo usada no site de vocês, ela está sendo renderizada. Então, por exemplo, se tiver, independente se o site for bem feitinho, uma coisa assim, cada selector mal feito ou bem feito, ou seja lá o que for, que tiver naquele CSS, o navegador vai ter o estresse de pegar e procurar ele. Ou seja, em aplicações ideais, se vocês estão realmente procurando performance, é interessante ser extremamente minimalista. Sabe? Simplesmente colocar o mínimo de CSS possível. Que às vezes assim, isso, por exemplo, quando vocês estão preocupados com outra questão, que é a questão de... Vamos imaginar aqui, que nem eu estava... Opa, não, aqui. Vamos imaginar aqui, por questão de carregamento de página. Porque assim, boa parte das pessoas pensam na questão de carregamento de página. Eu acho que alguns de vocês já devem ter visto isso aqui. Que é simplesmente o quê? Ele tem alguns navegadores, tem uma tab que explica justamente qual o tempo de carregamento da página de vocês. Tá? Aqui, por exemplo, aqui está mostrando quanto tempo um arquivo JS foi carregado e os outros mais. É assim, por questão de performance, tem várias coisinhas que são críticas. Tá? Por exemplo, geralmente vocês vão ver nas recomendações de alguns locais que, por exemplo, dizem performance do site de vocês vão estar lidando, por exemplo, dizem, mimifiquem todos os arquivos CSS num arquivo só. Beleza. Agora, digamos que vocês estão trabalhando com dispositivos móveis. Se vocês estão trabalhando com dispositivos móveis, tem uma coisa que, assim, alguns celulares antigos, eles, por algumas limitações, eles poderiam fazer cache de, no máximo, uma certa quantidade, um arquivo de tal tamanho. E, assim, essa quantidade de cache não é uma quantidade grande. Vou dar um exemplo. Até algumas versões do iPhone, não sei se até a última versão do iPhone, ele podia fazer cache, no máximo, de arquivos até 25K. Agora, eu pergunto, quanto que é o jQuery? É o quê? Uns 80K? Então, imaginem, se, por exemplo, vocês estão carregando um jQuery, independente se ele estiver mimificado, alguma coisa assim, se ele chegar no limite que ele não está dentro da margem que o celular consegue navegar, não importa quanto que você vai estar otimizando o seu site, todas as vezes o seu site vai estar baixando, o dispositivo móvel vai estar baixando de novo aquele JavaScript. Da mesma forma, arquivos CSS. Então, qual o problema disso? Se vocês realmente forem tentar sendo mais minimalistas, vocês vão evitar alguns problemas que, de outra forma, vocês veriam que é a questão do mobile. Por exemplo, se vocês conseguirem deixar alguns arquivos CSS menores do que 25K, eles vão conseguir ser efetivamente cacheados em alguns dispositivos móveis. Daí que vem essa questão, quando vocês forem fazer análise de um sistema, alguma coisa assim, se vocês querem dar suporte para esses sistemas, vale a pena considerar isso. Mas assim, isso é o tipo de coisa que é mais performático, mas só para justificar outras coisas que eu vou falar mais tarde na questão de performance. Beleza. Beleza. Na questão de JavaScript, que nem eu estava mais ou menos falando antes, JavaScript ele é compilado pelo navegador. Então, assim, o que isso quer dizer? Uma coisa que eu realmente recomendo vocês, depois eu acho que até passo o link, tem algumas recomendações do navegador do Google, que eles são bem específicos em como você otimiza o seu JavaScript. Por que eu estou indicando o Google e não outros locais? O Google, diferente de outros navegadores, ele tem uma documentação de como ele gostaria que o seu JavaScript fosse escrito para o compilador just-in-time dele entender. Então, assim, o que geralmente pregam o que geralmente tem essas questões ali que ele explica? Geralmente, não sei se aqui alguns conhecem JSLint. Se vocês, por exemplo, estiverem usando o padrão JSLint, que ele é o quê? Ele checa o seu estilo do JavaScript e ele mostra para você, ele dá algumas recomendações de como você deveria executar.
Se vocês usarem o JSLint, ele vai fazer com que, geralmente, boa parte das dicas que o próprio JSLint dá para vocês, vão ter uma boa chance de estar otimizado para... vão ter parcialmente um caminho para estar otimizado para isso. Acho que vou fazer assim. Deixa eu ver se eu falo alguma coisa. Eu acho que boa parte, como o pessoal quer conhecer mais questão de Joomla, se vocês quiserem, eu posso explicar mais JavaScript, mas por questão de tempo, acho que eu vou pegar a partir para a questão de Joomla e conceitos mesmo. Beleza. Tá. Beleza, assim, ó. Vamos começar agora. Boa parte do que eu vou apresentar é conceitual, mas a parte legal de conceitos é que eles se aplicam a várias partes. Então, assim, ó, se vocês lembram do conceito, em vez de decorar por força bruta como fazer algo, vai ser mais tranquilo. Tá? Vou apresentar o primeiro conceito. Vamos imaginar assim. Ó. Geralmente, o que vocês sabem, por exemplo, da URL do Joomla? Sabe? Por exemplo, vou usar aqui uma URL otimizada. Aqui, ó. Beleza, tá? Using Joomla. Só que, para tentar entender um pouco mais do que o Joomla faz ali por trás, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá aqui. Eu vou pegar e vou desativar as URLs otimizadas do Joomla. Porque, para a questão didática, é muito mais interessante justamente desabilitar elas. Vamos lá, cadê aqui? Vamos lá. Beleza. O que essa URL aqui está me dizendo? Só uma pergunta assim, ó, quantos aqui são só desenvolvedores front-end e nunca trabalharam, por exemplo, com sobreposição de extensões? Ou nunca... Tipo assim, quem aqui nunca trabalhou com MVC ou chegou a sobrepor extensões? Tá, não, tranquilo. Tá, eu vou fazer assim, ó, eu vou explicar um pouco de como essa questão de sobreposições ali. Vou mostrar aqui pastinhas do Joomla aqui, ó. Eu vou explicar muito básico o MVC. Tá? Por exemplo, aqui. Esse aqui, dentro do Joomla, tem no front-end, no back-end, tem uma pasta componentes. E dentro dela tem uma pasta que é específica do componente. No caso dos componentes Joomla, geralmente eles têm um prefixo com underline. Vamos voltar lá para a nossa URL. A nossa URL lá, ela está dizendo o seguinte. Ela está dizendo que a option é com content. O que isso quer dizer do ponto de vista do Joomla mesmo, como ele renderiza? Quer dizer que o componente que ele está usando é o com content, que é aquela pasta lá. O componente, só para explicar assim, ó, na questão do Joomla de componente, todo Joomla, toda página que vocês veem está sendo um componente que está sendo renderizado, necessariamente sempre. E esse componente, para ele renderizar, ele usa visões. O que são visões? Dentro do MVC, você tem 3 lógicas básicas, que é controlador, modelador e visão. Mostrando aqui, no caso aqui do componente aqui, ó, vou tentar mostrar um pouco mais de forma didática. Geralmente, o arquivo que tem o nome do componente seria como se fosse o dono da empresa. Vamos imaginar assim, ó, numa empresa em que você só tem um dono, esse dono ele faz tudo. Ele poderia fazer tudo. Então, assim, um anti-pattern até seria, se vocês estivessem fazendo um componente, seria que, basicamente, o arquivo dentro do componente Joomla que tem o nome do componente fizesse tudo, só que isso é um anti-pattern. Uma empresa bem estruturada tem várias pessoas. Beleza. Isso seria, vamos dizer, o arquivo de entrada no componente. No caso do content, seria content.php. Agora, os controladores seriam como se fossem os engenheiros de uma empresa. São aquelas pessoas que elas dizem algo que tem que ser feito e ninguém pode passar por cima. E a forma como elas dizem sobre isso ali, as outras pessoas não podem questionar como tem que ser feito. Só que elas não dizem exatamente como tem que ser feito. Agora, no caso dos modeladores, os modeladores são como se fossem os gerentes. Eles dizem, eles já receberam uma ordem, eles têm como fazer daquilo lá, eles podem decidir como vai ter que ser feito isso. E eles geralmente são, pode-se dizer que eles fazem bastante coisa. Sabe? Eles acessam o banco de dados, informações, eles
geralmente eles manipulam a informação da forma como foi passado para eles. Eles podem ter autonomia sobre isso. Só que assim, os gerentes, eles vão passar para alguém efetivamente fazer isso. Que no nosso caso seriam, na questão de MVC, as visões. Daí, as visões, elas têm, vamos ver aqui, que nem category. Não, ali era qual? Ali era article. Não. Aqui. Daí nós temos, por exemplo, aqui a nossa visão. Só que assim, numa empresa, geralmente quem realmente faz o trabalho é o estagiário. Então, grosso modo. Sim, acontece. O que eu quero dizer assim, no nosso caso aqui, a nossa visão aqui, ela ainda contém algumas lógicas, alguma coisa, mas ela repassa esse trabalho para o estagiário. E o estagiário fica na pasta TPML e fica aqui. Agora a questão é assim, se vocês estão numa empresa, vocês querem pedir fazer algo, só que vocês não têm autonomia para falar com o pessoal de fora, e vocês querem pelo menos mudar a apresentação disso, vocês vão falar com o estagiário. Então tá. Agora eu vou voltar aqui. No caso aqui dessa URL aqui, como eu talvez identificaria o estagiário que está sendo rodado aqui? Eu sei que a empresa ela é a Concontente, eu sei que a visão dela, ou o gerente dela, ou sei lá, o cara que vai executar ali é o article, e eu tenho que ver qual visão que vai estar sendo executada. Assim, alguns padrões. Quando você não tem especificado qual o estagiário que vai ser, ou seja, lá pela pastinha seria o estagiário TMPL, acontece o seguinte, ele geralmente, assim, na pior das hipóteses de uma empresa, sempre tem um cara que, se não ninguém é especificado, é ele que vai fazer. E no caso do Joomla, a gente chama ele de default. Ou seja, se vocês quisessem fazer um template override, quer dizer assim, se vocês quisessem alterar a forma como essa página aqui é renderizada, vocês justamente pegariam e alterariam o estagiário. Só que assim, alterar o estagiário direto na empresa, vocês não podem fazer isso. Então, o que acontece? Geralmente, da mesma forma como eu falei antes, que no Joomla vocês têm total controle para alterar qualquer coisa, quando vocês estão mexendo no Joomla para não alterar ele, vocês podem, por exemplo, vocês têm autonomia, eu posso alterar o template. É assim, tem um padrão no Joomla, que se vocês estiverem fazendo o template, ele pode ter uma pasta, vamos ver aqui, vamos lá, sei lá, vamos dizer aqui a pasta BIS3. Vai ser por aqui. Essa aqui, digamos, é a filial de vocês, alguma coisa assim. Não sei muito bem o que seria mais exato ali. Mas a questão é assim, geralmente vocês não querem sobrescrever o código do Joomla e a saída dele, um dos grandes responsáveis por alterar justamente a saída dele é o template. E no caso do template ali, tem um padrão que é a pasta HTML. Beleza. Dentro da pasta HTML, vocês estão vendo o seguinte aqui. Aqui, por exemplo, já tem alguns dois exemplos numa pasta padrão do Joomla. Ele está dizendo aqui content, que seria a empresa, e dentro da content ele tem algumas sobreposições. Vamos dizer aqui, por exemplo, article. Então, quer dizer o seguinte, se vocês quisessem alterar a saída dessa página aqui, no que diz respeito ao que é o componente, vocês pegariam e alterariam pegariam o estagiário, colocariam ele no local exato que vocês querem fazer e alterariam ali. Agora sim, para alguém que está iniciando, ou talvez não tanto para alguém que está iniciando, mas assim, para descobrir o que é o componente ou não, tem uma estratégia que é a seguinte, que é pegar e ver, ou olhar no próprio template de vocês como ele está carregando, ou pegarem e exibirem as posições de módulo. Queria assim, vou lá em Template Manager, até o Joomla 1.5 ele deixava por padrão, agora vocês têm que alterar uma propriedade. Beleza. Aqui, a propriedade aqui, dentro dos estilos de template, pegar e permitir habilitar a forma como é exibido a apresentação. Então, assim, simplesmente colocando um parâmetro tp igual a 1, ele vai exibir as posições. Ou seja, o que tem nessas posições aqui? Assim, a grosso modo, o que está se exibindo aqui, tudo é template, só que o que fica no caroço, ou então vocês forem ver lá no template, vai ser o que é de fato o componente, e o que fica dentro de uma dessas caixas aqui é uma posição de módulo. Então, assim, digamos que vocês querem alterar e deixar o código de vocês exatamente como vocês querem saber. A primeira coisa que vocês têm que saber antes de alterar algo é saber o que tem que ser alterado, por lógica. Então, assim, no caso aqui, se vocês descobrissem que vocês tivessem que alterar o componente,
vamos dizer, alterar alguma coisa aqui, teria que ser descobrir aonde que é o arquivo e componente, como eu expliquei ali antes. Agora, nessa questão ali de sobreposição de template, digamos que vocês tivessem que alterar, sei lá, isso que está aqui. Vocês, por exemplo, lá pela administração do Joomla, vocês poderiam olhar o que está relacionado com... Digamos que vocês realmente não soubessem nada sobre o sistema. Quer dizer, sobre esse site específico. O que será que está carregando ali? Vocês poderiam ver a posição que ele foi carregado, no caso ali a 7. Vão lá na questão dos módulos. Vão nas questões dos módulos. Aqui, Module Manager. E colocam lá quais módulos estão sendo exibidos naquela posição. Deixa eu ver aqui. Não. Position 7. Beleza, aqui ó. Daí aqui vocês têm como ter uma noção de quais são as posições. Agora, descoberta a posição, tem duas coisas que dentro da posição do módulo ainda poderiam ser responsáveis por alterar esse parâmetro ali. No caso, seriam a posição do... Deixa eu ver aqui. O próprio módulo menu. E aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos lá. Da mesma forma que no caso dos componentes tem um padrão para seguir, se vocês forem na pasta módulos, simplesmente pegando qual que é o estagiário dela e colocando dentro da pasta HTML template de vocês conseguiriam pegar e alterar aquela saída do módulo. Agora, assim, ó, no caso do módulo, tem um padrão comum, que é tanto no caso do módulo, como no caso dos componentes. Que, assim, se vocês já tentaram fazer isso, vocês vão ver que às vezes tem um HTML estranho que aparece em volta. Daí a pergunta é, o que será que é aquele HTML estranho que aparece em volta? Bem, o Joomla, dependendo da posição ou do mod Chrome que vocês escolhem, ele vai pegar e vai adicionar isso. E agora, onde é que será que esse código está? Esse código ali, ele vem dessa pasta System. E o que ela é? Por exemplo, o código fica em volta da Chrome, ele é renderizado para um arquivo que fica na raiz do template, que é o component. Aqui. O que acontece aqui? Então, se vocês quisessem fazer realmente alterar ao extremo isso ali... não. Isso aqui é... Não. Isso aqui é outra situação. Isso aqui é quando, por exemplo, vocês alteram... Isso aqui é quando só está exibindo só o componente em si. Depois eu explico ali. No caso do módulo, tem uma pasta, por exemplo, que é módulos, que pode ficar um arquivo módulos que vocês colocam dentro do... Aqui, ó. Beleza. Aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum aqui. Aqui, ó. Beleza. Esse aqui é que fica o mod Chrome. Por exemplo, além das posições padrões que o Joomla tem entrega para vocês poderiam fazer outra posição aqui. Ou seja, isso até é uma das coisas que no 3.0 mudou, que o 3.0 agora ele permite um pouco mais de agilidade disso, mas até o 2.5 tinha que fazer isso. Mas em alguma situação, aquele mod Chrome ali é aquele HTML ali. Então assim, ó, basicamente, pode parecer estranho, mas esses conceitos ali vocês conseguiriam praticamente sobrepor quase qualquer saída do Joomla. Agora sim, outra situação também, não sei se alguns já chegaram a fazer aplicativo para Facebook, alguma coisa assim, que vocês precisam só exibir uma parte do código. Tem um parâmetro na URL que quando vocês colocam, que é o seguinte. Que é o seguinte, se vocês na URL colocarem o parâmetro tpml igual a none, quer dizer, tpml igual a component, a posição que vai ser renderizada vai ser justamente essa posição aqui, que é aquela lá que está na pasta System. E na pasta System, deixa eu ver aqui, ó, que é essa componente aqui. A pasta componente aqui. Se vocês quiserem alterar ela, é só copiar ela para o site de vocês. Tem outras páginas aqui, específicas aqui, mas é para renderizar a página de offline quando o Joomla dá erro. Agora sim, ó, agora outra coisa. Alguns de vocês, eu acho que em especial o pessoal mais designer, tinha uma página no meu site que vocês faziam, cadê aqui, ó, que era essa daqui, ó, que o pessoal usava bastante na época, talvez do Joomla 1.0 do Joomla 1.5. Naquela época, era complicado, por exemplo, fazerem algumas certas customizações no template, porque vocês tinham que alterar no template, e no template pegar e fazer, eu tenho que saber qual componente eu estou, ou alguma visão assim, digamos, eu não quero exibir algum parâmetro numa página específica. Antigamente, vocês tinham que fazer um if no template, e dizer, se for o ID tal, faça tal coisa. A questão é que assim, ó, depois, eu não sei se foi no Joomla 1.6 ou 1.7, teve uma alteração que foi a seguinte, que antigamente, ele só permitia
que você tivesse... Vamos lá. Ele só permitia que você tivesse o template, e esse template ali estaria associado a alguma coisa. Vamos lá, que nem Template Manager. Só que depois de um tempo, eles criaram o que a gente chama de estilos de template. O que são estilos de template? Você tem só um template, só que no estilo de template, ele permite que você tenha mais de uma versão desse template ali, e essa outra versão do template, ela, no banco de dados, ela pode ter parâmetros diferentes. Então, assim, antigamente, o que o pessoal pegava e fazia direto no código, no template, agora, em vez de fazer isso, vocês têm como pegar e... Vamos mostrar aqui, deixa eu ver se eu mostro um código qualquer aqui. Em vez de colocar já template, é usar uma lógica, para nessa lógica ali, ele pegar e pegar por parâmetro. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, acho que vai ter. Assim, eu vou explicar mais a questão do conceito em si, mas mais tarde vocês podem ver a questão toda. Mas, por exemplo, tem como aqui, por exemplo, isso aqui é um módulo do Joomla de como ele pega um parâmetro que foi definido no estilo. Então, digamos assim, a forma desse parâmetro aqui, ela tem várias formas. Por exemplo, ela poderia ser uma forma, lá no estilo de template eu quero selecionar uma categoria, ou quero selecionar um artigo. Então, assim, coisas que antes vocês fariam do tipo, eu quero pegar e quero colocar qual menu específico ou qual artigo específico deveria exibir uma coisa ou não exibir uma coisa. Basicamente, agora o que você faria simplesmente não fazer mais isso hard-coded no seu template e deixar isso como parâmetro, de tal forma que, como parâmetro, lá na administração, ou você mesmo, ou pessoa que não é programadora, ela poderia selecionar, por exemplo, ou a categoria, ou, na pior das hipóteses, digamos que vocês têm que ter várias categorias, ela selecionar e colocar lá no parâmetro os IDs lá. Vamos dizer que daí tu quebra o ID separado por vírgula. Se faz isso faz, por exemplo, que tem algumas situações que, em vez de ter um código mais complexo template, vocês podem permitir uma grande flexibilidade da pessoa, sabe? Coisa assim. Então, só para dizer que nessa questão ali. Deixa eu ver o que mais. Tá, eu vou fazer assim, eu já vou começar a abrir para perguntas, coisa assim, e vou fazendo. Tranquilo. Já tem uma pergunta ou vou falando? Deixa eu ver outras coisas que eu posso falar também, assim. Outro conceito também que se aplica bastante no Joomla. O Joomla também, nessa questão ali do template override, trabalha com conceitos do tipo sobreposição. Então, assim, o que se aplica a sobreposição? Você tem um arquivo em um local, se tiver o mesmo arquivo num certo padrão, ele se aplica em outro local. Outra coisa também que se aplica muito com sobreposição no Joomla é assim, uma coisa que eu vejo que é muito comum é, digamos que você tenha um artigo qualquer. Geralmente acontece no padrão do Joomla é que você deixa uma configuração padrão no componente e essa configuração ela pode ser editada em mais arquivos. Por exemplo, dependendo da forma... Se bem que eu acho que isso é muito técnico, pessoal, aqui, mas... dependendo da forma como vocês organizarem essa informação, digamos, para o componente de vocês podem fazer que adicionam... ou o desenvolvedor ou o próprio Joomla, ele adiciona lá no próprio item de menu algumas configurações a mais, ou o próprio Joomla, ou o componente de vocês, usa a configuração padrão, mas se vocês sobrescreverem ela fica numa subconfiguração. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá, fica complicado aqui. Tá, deixa eu ver o que eu falo agora, então. Tá, vamos fazer assim, eu acho que é melhor eu explicar, por exemplo, específico. Tem algum problema que você... Deixa eu imaginar assim. Deixa eu imaginar uma situação. Tá, vou explicar uma questão de URL, por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Uma coisa que às vezes é comum o pessoal pegar é... tem certas situações no URL que o pessoal não esperaria que o módulo tivesse associado e ele aparece. Uma coisa muito comum, por exemplo, quando a pessoa pega e faz uma pesquisa. O que acontece? Quando o cara faz uma pesquisa, eventualmente nessa pesquisa ali, a pessoa pesquisou uma coisa qualquer, tá? E ele gostaria, mas nessa pesquisa aqui, eu gostaria que esse módulo aqui não tivesse sido exibido. A questão é que é o seguinte, o que acontece? Como é que o Joomla faz para exibir ou não módulos? A arquitetura do Joomla, pelo menos até então, ela é orientada a item de menu. E na regra de uma das regras do Joomla, de cascateamento, ele geralmente vai aplicar o item de menu que for mais próximo disso. Por exemplo, aqui, eu vou voltar e vou... Por exemplo, aqui está o URL aqui. Mas vou mostrar aqui... essa URL aqui, provavelmente, ela seria algo do tipo search e o parâmetro. Se vocês tiverem situações desse tipo ali, é mais vantajoso vocês desabilitarem a questão de search. Opa, aqui.
e tentarem ver como é que está o URL naquele caso lá. Por exemplo, aqui, ó, essa URL aqui, ele está achando um menu específico. Então, nesse site aqui, a pessoa já setou o menu. Mas no caso de vocês, ele poderia não ter definido esse menu ali. Daí, como é que o Joomla vai fazer para definir quais modos ele vai exibir? Dependendo de como o menu for arquitetado, ele vai pegar a regra do item mais próximo dele. Que nem assim, ó, vamos dizer que vocês têm um site que tem aquela URL Joomla, do site de vocês, /2 traço nome da categoria, 3 traço nome de outra categoria, sei lá, traço 123 artigo. Como vocês fariam para começar a eliminar esses traços ali? Uma das formas de fazer isso é criar ou um menu oculto ou um menu que realmente existe e começar a associar aquelas categorias. Por exemplo, na primeira categoria, vocês fariam assim, eu tenho a categoria XPTO. Vocês iriam lá no Joomla, associariam um menu, nem que se fosse oculto a ele, a essa categoria. O Joomla, como é que ele vai renderizar a URL? Geralmente, quando ele vê a primeira URL, se ele vê que ela não tem um certo padrão, como por exemplo, component, ele faz o seguinte, ele pega aquele termo lá e ele vai tentar achar algum item de menu associado a esse alias. Se ele vê que esse item de menu está associado, por exemplo, a um alias específico, e ele percebe que esse item de menu, por exemplo, é o componente conteúdo, ele vai dizer, beleza, essa pessoa está querendo acessar o componente conteúdo. Então ele passa para outra parte da URL e entrega o resto dela para o componente de conteúdo. Daí, já dentro do componente conteúdo, o componente de vocês, ele vai ver lá que tem, vamos dizer lá, a Acme na URL. Só que não tem nenhum número. Então ele vai chegar lá e vai ver, bem, agora dentro de um item de menu, se não tiver nenhum número ali, ele vai pegar e vai tentar ver dentro daquele menu lá um outro submenu que também tenha o alias Acme. Então, assim, se ele percebeu que tem outro alias Acme, então ele passa para aquele item de menu. E daí, em última instância, se ele percebe que ainda assim não tem o ID e só tem o número, ele viu que ele não vai tentar procurar nenhum alias com esse nome ali, ou talvez eu tentar procurar, se for 127 traço o nome do alias, mas se ele não encontrar, ele vai entender, bem, qual que é o item que eu estou agora? Ele vai perceber, eu estou no item de conteúdo. Se ele está no item de conteúdo, ele percebe assim, eu estou no item de conteúdo, e ele percebe que aquele hash que tem lá, aquele número que tem lá, ele vai compreender como se fosse um ID. Ou seja, ele vai passar para o componente de conteúdo, bem, eu quero o artigo de ID tal. Daí ele exibe o artigo de ID tal. Esse conceito parece um pouco simples, mas a questão é que boa parte das coisas que as pessoas, por exemplo, têm que implementar, que às vezes usam questões de CEF, num conceito simples isso ali, tu tem como pegar e reduzir até o uso de extensões. Para um site simples, quer dizer, extensões CEFs, para um site simples, geralmente vocês podem associar todos os menus simplesmente com a forma do Joomla. Agora, para um site complexo, o que eu realmente recomendo é pelo menos as categorias principais deixar, e se realmente o cliente não se importa de que só o último ID seja, ele pega e deixa só o último ID. E ainda assim, mesmo se vocês forem usar algum componente de CEF, muito provavelmente vocês vão diminuir a carga do componente simplesmente deixando ele mais estruturado. Então, acaba fazendo a diferença em algumas situações. No caso, por exemplo, do componente de search ou um componente qualquer, se vocês não tiverem nenhum menu associado, o que o Joomla faz quando ele percebe que ele não tem nenhum menu associado ao alias, nem associado ao componente? Ele vai usar o que é o padrão do menu principal do Joomla. Então, toda vez que vocês tiverem uma associação de módulos, que essa associação de módulos estiver associada e aparecer como se fossem os módulos da página inicial, quer dizer vocês esquecerem uma coisa que simplesmente, bem, eu não associei nenhum menu ao componente. Que é uma coisa assim. Tá. Mais uma coisa assim. Tá, eu vou falar, deixa eu ver como é aqui. Outra coisa também assim, ó. Tá, acho que vou pegar e ficar de pé aqui. Teste. Vocês já chegaram a usar o componente de busca do Joomla. Algumas pessoas já usaram o com search, quer dizer, o com smart search. Assim, todo mundo aqui sabe mais ou menos o que realmente o com smart search faz e por que ele é tão, às vezes ele estressa o servidor. Assim, o com smart search ele faz uma coisa que eu não sei se tem outros CMS que já fazem isso, mas ele faz, na primeira vez que você acessa o site, ele pega e acessa cada um dos artigos ou cada um dos plugins que vocês forem usar e que estiver pronto, e ele vai quebrar termos da sua frase. Ele vai quebrar até um certo número, se eu não me engano é 15 ou 20 caracteres, eu não me lembro agora. Ele vai fazer assim, então se você tinha lá, por exemplo, eu estou no Joomla Day, eu estou no Joomla Day e outro termo qualquer, ele vai começar a quebrar esses tokens ali em outra parte. Depois de um tempo disso, ele junta isso, ele varre todos os seus artigos e deixa esses artigos ali numa pasta, num arquivo temporário.
e quer dizer, uma pasta temporária, e depois que ele terminou de varrer tudo, ele começa a juntar esses itens ali e começa a fazer um ranking de qual é mais importante. Feito isso, beleza, ele vai ocupar bastante tabela. Depois disso, desse ranqueamento ali, quando o usuário vai pegar e vai fazer uma pesquisa no seu site, ele vai ver aquela pesquisa e, em vez de procurar todos os seus artigos, ele vai pegar e vai tentar primeiro bater se existe uma consulta exata muito próxima já nesses tokens que ele tem. E caso ele não tenha, ele pode até sugerir um token novo. Então, assim, ainda que, grosso modo, coisas que o pessoal, por exemplo, gostava que o Google fazia, você gostaria de dizer isso, uma coisa que as pessoas não se ligam muito é que o Joomla, desde a 1.5, não, da 2.5 ou 1.7, acho que é 2.5, tem isso ali. E muita gente não usa esse Smart Search. Esse Smart Search ali, ele estressa um pouco menos o servidor, ele vai funcionar mesmo em servidores com uma grande carga de trabalho, e ele vai ter, certamente, ele vai fazer uma diferença e melhorar mais a questão de como o usuário vai achar o site de vocês. Tá bom, então, assim, ó, tá, beleza. Eu vou abrir para perguntas já. Se vocês, beleza? Deixa eu imaginar assim. Tá. Deixa eu imaginar, então, mais ou menos algumas coisas também são interessantes de falar aqui. Deixa eu ver a associação de vendas, eu falei de URLCF, eu posso falar de... Deixa eu ver... Tá, então tá. Quem aqui realmente programa Joomla ou já faz extensões Joomla? Tá, beleza, assim. Então, vou falar um pouco de migração, então. Beleza. Assim, ó, uma das coisas que eu quero falar para vocês, assim, ó, talvez alguns de vocês já... Desse pessoal que está mais trabalhando ali, alguns, por exemplo, têm versões para 1.5 e agora o pessoal que também tem extensões para 1.5 vai ter a questão de atualizar para o 3.0. Assim, ó, uma recomendação que eu tenho é que, a não ser que vocês realmente, sei lá, o 2.5 vai ter um suporte longo, então vocês não são necessariamente obrigados a fazer. Mas digamos que vocês querem pegar e migrar uma extensão do 2.5 para o 3.0. Uma coisa assim, ó, se o pessoal já estava programando extensões do 2.5, já mais ou menos os padrões, por exemplo, não usando o JRequest, usando o JInput, tem uma quantidade razoável de classes que tem que alterar? Tem, mas as alterações não são tão grandes assim. Por exemplo, os desenvolvedores, geralmente, que têm uma tendência a seguir alguns padrões, eles, normalmente, toda vez que tiver uma atualização do Joomla, eles vão passar relativamente não muito trabalho. Por exemplo, da atualização do 2.5 para o 3.0, boa parte das alterações são relativas a alterar o nome de classe. Alguma coisa ali, por exemplo, agora intermediariamente, usar algumas classes, usar, em vez de JController, usar JController Legacy, ou então JModel, JModel Legacy, coisa assim. E outra coisa também que mudou é alguns termos específicos que a pessoa tem que renomear os termos. Ou seja, uma extensão de 2.5 que está relativamente bem programada não é tão complicado atualizar. Agora, qual uma das principais mudanças que o cara realmente vai ter, os desenvolvedores, da diferença do 2.5 para o 3.0? Uma das principais diferenças que tem vai ser relativa à interface. Porque assim como, não sei se o pessoal viu a questão da interface 3.0, ela é responsiva. Só que ela é responsiva a um custo. Ela tem que ter uma mudança na marcação HTML. Então, basicamente, mesmo que da parte de lógica, boa parte das extensões que funcionam para o 2.5 sejam relativamente tranquilas de alterar, a questão de interface vai ser um pouco chata para alterar. Mas é possível. Então, assim, uma recomendação que eu tenho é que se o pessoal não tem nenhum impedimento externo de começar a usar a 3.5 e verem que ela, para você, já está servindo, começarem a progressivamente irem atualizando as extensões de vocês e não deixarem ficar muito tempo atrasado. Porque, assim, tá certo que você perde um pouco de tempo nessa questão de... eu estou vendo as coisas antes do tempo. Mas, ainda que você esteja vendo as coisas antes do tempo, você geralmente, por exemplo, você tem uma chance de entrar em mercados antes que o resto do pessoal entre. Assim, ó, boa parte do pessoal, em especial desenvolvedores de extensão, eles só vão migrar para o 3.0 quando estiver lá para o 3.5. E quando eles migrarem para isso, tem outras pessoas que já são desenvolvedores que eles podem ver o Joomla e pensarem assim, olha, eu tenho uma interface responsiva, por que será que eu não posso fazer aplicações em cima dele? Eu não estou falando agora de sites, eu estou falando de aplicações. Olha, querendo ou não, se a pessoa pegar e usar mais o Joomla para essa questão de usar só a interface administrativa dele para pegar e fazer um sistema administrativo, é perfeito.
Porque assim, ó, quais as soluções geralmente que quem é um desenvolvedor back-end tem hoje em dia? Geralmente quem tem um desenvolvedor back-end hoje em dia, mesmo que use frameworks, você geralmente vai usar o quê? Talvez um Zend, ou então além de um Zend vai pegar e vai usar... Oi? Tá, vai usar Symfony. Então, assim, ó, o que geralmente as pessoas têm nesses... uma vantagem que as pessoas têm nesses outros frameworks? Uma vantagem deles é que, do ponto de vista de desenvolvedor, ele tem uma documentação muito boa, coisa que o Joomla carece. Só que, ao mesmo tempo, esses frameworks, eles têm uma coisa que, às vezes, é um pouco chata, que é o quê? Geralmente, tu não tem uma interface de usuário já meio pronta para eles. Ou seja, hoje em dia, para quem já conhece Joomla ou está pensando em migrar ou não para Joomla, você tem duas opções. Ou você pega e usa um framework que tem uma base muito boa para desenvolver, não que o Joomla não tenha, mas tem uma documentação muito boa para quem quer desenvolver aplicações e criar a própria interface de usuário. Ou então você parte para a questão do desenvolvimento Joomla e já tem uma interface de usuário, já tem uma questão toda pronta ali, que até mesmo se vocês forem ter que, digamos que eu preciso de uma equipe para pegar e fazer templates, ou então eu quero usar algumas extensões que o Joomla já tem e fazer aplicações. Então, assim, hoje em dia, para a questão do desenvolvedor, ele está muito nessa questão de escolher entre, talvez, um framework que já tem uma documentação muito boa na questão de aplicação ou não. Então, assim, na minha opinião pessoal, para quem, por exemplo, quer pegar e fazer uma escolha entre isso, se já tem uma intimidade maior com Joomla, vale a pena. Só que tem um problema assim, uma das coisas mais complicadas de Joomla é que, por questão de falta de documentação, geralmente o desenvolvedor ele tem que estar muito próximo do que está acontecendo. Então, assim, não vale muito a pena, por exemplo, desenvolver em Joomla se você quer fazer uma aplicação e deixar essa aplicação, por exemplo, eu faço a aplicação e daqui 10 anos vou alterar ela. Talvez um outro framework seja mais interessante, ou esperar mais um pouco e usar só o JPlatform sem o CMS. Porque, assim, só o JPlatform, por exemplo, ele não, digamos assim, ele certamente, com o passar dos próximos anos, dos próximos muitos anos, não vai ter tanto problema com a questão de segurança. Sabe? Por que eu digo isso? Porque o CMS, geralmente, com o passar do tempo, como ele tem muito código, às vezes é um pouco mais problemático com isso. Já framework não, porque o framework, ele, até porque tem essa questão toda de testes unitários, sem problema. Tá. Ninguém tem mais perguntas específicas? Sim? Sim. Assim, por experiência, nessa questão toda, eu não cheguei a trabalhar com questão específica de ordenação do 3.0. Mas, assim, geralmente acontece o seguinte, o framework Joomla ou uma biblioteca de baixo nível do Joomla pega e implementa as funcionalidades, alguma coisa básica ali. Mas você necessariamente precisa de uma marcação HTML específica. Digamos, se vocês quisessem implementar agora, eu quero implementar uma interface exatamente como mais ou menos o JComponent está fazendo. Quer dizer, o JComment, o content. O que daria para fazer nesse caso ali? Daria fazer o seguinte, assim, como realmente vai ser complicado achar documentação desse tipo, até porque vocês estariam adotando isso um pouco antes do tempo, seria ver como o componente do Joomla já faz isso e implementar no componente de vocês. Ou seja, pensem assim também, assim, como boa parte do pessoal que está desenvolvendo Joomla agora, as pessoas estão vindo antes do tempo, elas estão fazendo as próprias aplicações, eventualmente esse pessoal que está fazendo essas aplicações também não está tão interessado em documentar isso. Então, por isso que eu estou dizendo assim, do ponto de vista de quem quer fazer aplicações dentro do CMS Joomla, ou usando o JPlatform, é um pouco mais complicado pela questão de, embora você tenha uma interface muito boa e que você já possa usar várias extensões prontas, então, para vários projetos vocês têm que fazer, independente do tamanho que seja, esses projetos, vocês já teriam boa parte do trabalho pronto só para usar Joomla, vocês teriam que ver que vocês vão ter que ver algumas coisas direto de como o próprio Joomla faz. Então, por exemplo, que nem muita coisa que está, por exemplo, agora lá no docs.joomla.org está defasada. Sabe, uma coisa muito comum que eu vejo assim, muitos servidores às vezes esquecerem é colocar o e-comercial.
É o e-comercial, não? Sim. Por exemplo, faz lá db igual e-comercial get jfactor get database. Não, é que eu vou te explicar assim, ó. O problema, das vezes, a documentação está um pouco defasada, é que tem muita coisa que o pessoal pega e copia da documentação oficial, dá um certo problema, porque ela, embora funcione, pode ter algum problema específico. Uma coisa que eu recomendo, quando o pessoal vai desenvolver aplicação, é pegar e setar um ambiente de desenvolvimento já específico para te ajudar nisso. Que nem assim, eu vou dar um exemplo. A melhor forma de fazer isso, se vocês querem começar assim, fazendo desenvolvimento certo, de fazer programação Joomla e fazer um meio de vida nisso ali em cima, é assim, ó, já tentar ser o mais criterioso possível. O que eu diria nisso? Por exemplo, já começar do zero, setando o PHP para exibir erros strict. Ou seja, simplesmente por setar o PHP de vocês para exibir erros strict, toda essa questão, essas questões mínimas ali, como por exemplo essa questão do comercial ali, ele vai dizer para você, olha, isso aqui está deprecated, você deveria alterar. Então, o cara tira, ele continua funcionando. E assim, outra coisa também que faz diferença ali, que eu acho que eu vou acabar não tendo muito tempo para falar, é a questão de como configurar a IDE. Eu vejo às vezes que as pessoas assim, ó, independente de como vocês usem um editor, um notepad, alguma coisa assim, quando vocês forem programar mesmo, eu realmente recomendo, além de usar um sistema de track de versão como o Git, pegar e usar uma IDE. Para um desenvolvedor front-end, isso não faz tanta diferença, porque geralmente ele tem uma quantidade meio específica de funções que ele usa. Agora, para um desenvolvedor back-end, é bem complicado ele lembrar todas as funções possíveis e imagináveis que tem no Joomla. Ele pode lembrar algumas de cabeça, por exemplo, mas ele sabe mais ou menos como está lá. E se você configurar a IDE da forma certa, que depois eu acho que ali em off eu pego e explico, toda vez que vocês, por exemplo, forem escrever, sei lá, JFactory, ele vai pegar e vai exibir uma lista de opções que vocês poderiam usar. E feito isso, depois quando vocês forem chamar os métodos em cada disso ali, com a integração certa na IDE, ele não só vai pegar e vai mostrar isso ali, como ele também vai fazer uma outra coisa interessante, que como ele vai estar integrado com a documentação, ele na documentação inline, essa documentação ali vai estar explicando como é usado esse método, e além de ser usado esse método, ele vai explicar se o método está deprecated ou não, coisa assim. Ou seja, embora a documentação, aquela que está no site, ela está desatualizada, em alguns pontos ela está bem atualizada, que nem o com Hello World está tranquilo até. A documentação inline no JPlatform é muito boa. Ela resolve o problema. Só que esse é o tipo de coisa que são alguns pulos do gato para o pessoal que desenvolve a aplicação, é extremamente interessante. Só que esse é o tipo de coisa que, assim, que exige que você esteja mais inteirado do que está acontecendo e tenha boas práticas de programação. Sabe, que é a questão de configurar uma IDE. Que IDEs que eu, por exemplo, recomendo? Eu recomendo a NetBeans e a Eclipse. Não, é só uma coisa, eu não digo que não recomendo editores de texto. Eu também uso editores de texto, não tem problema. Até porque, quando tu quer editar uma edição rápida, eles são mais rápidos. Que nem uma IDE como Eclipse ou NetBeans ou alguma outra coisa, elas demoram muito para carregar. A questão é que assim, cara, pensa só, independente, sei lá, de se sua ideia é literalmente demorar 2 minutos para carregar, ainda assim, aqueles 2 minutos que foi pegar o seu café e fazer alguma coisa, aquela documentação inline ali, sabendo que ela está mais garantida do que outras documentações, faz diferença. Então, assim, é tudo uma questão de como vai fazer. E outra coisa também assim que faz muita diferença para caso o pessoal queira pegar e desenvolver em Joomla, é que, ao mesmo tempo que documentação em Joomla, que eu digo documentação boa, ou bons padrões de Joomla são complicados, uma coisa que vale muito a pena, por exemplo, é aprender patterns, ou good patterns, ou então como programar PHP direito. Não, é sério. Por exemplo, assim, muitas vezes as pessoas vão desenvolver um sistema em Joomla e as pessoas ainda não sabem PHP direito, porque assim, eu tenho um framework, então se eu tenho um framework, a princípio, sei lá, é como se fosse um jQuery. No jQuery eu faço as coisas, acontecem. Sabe? No front-end, tranquilo, beleza, mas no desenvolvimento back-end isso é um problema um pouco mais grave. Vou explicar por quê. Mesmo que o pessoal pega, sei lá, você aprenda com alguém a fazer um Hello World e você consiga fazer uma extensão simplesinha ali e ela funcione de boa, não sei o que lá, essa extensão ali, quando vocês forem fazer uma atualização do Joomla, se vocês adotaram padrões não tão atuais, adotaram alguns padrões ali que não são muito interessantes, vocês vão ter um certo trabalho para atualizar ela. Agora, dependendo da metodologia que vocês adotarem, se vocês forem fazer sistemas muito complexos, e eu estou falando coisas que já estão partindo de 20, 40 views no back-end, vocês saem de um momento em que seria copia e cola para fazer as views, não sei o que lá, tipo um código assim que é quase igual, para começar a ficar uma situação de caos. Não, pode parecer engraçado, mas tem alguns. Isso não vem de Joomla, isso vem de PHP puro, que é aquela questão de dry, don't repeat yourself.
sabe? Então, assim, geralmente, se vocês estão vendo carência de ver documentação Joomla, vale mais a pena pesquisar bons patterns de PHP puro, sabe, do que ver necessariamente Joomla. Porque um cara que é um bom programador ou que ele sabe de patterns, ele vai ter capacidade de olhar o Joomla e entender como ele deveria fazer. E assim, eu vou dar uma vou mostrar para vocês aqui só para ver como é interessante ter ideia bem feita. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Quer falar? Então, você usa mais o Eclipse ou o Notepad, o Gedit? Qual que você usa para desenvolver extensões? Para extensões, eu uso o NetBeans. Mas todas as funcionalidades que o NetBeans tem, os outros editores, que são, por exemplo, o Eclipse, o Aptana, também tem um que é comercial, que é o... Como é que é o nome dele? É o PHP Storm, tem. Sublime também, o Bruno Batista falou bastante. O Sublime né? é assim, ó. O Sublime eu não sei até que ponto se ele só autocompleta código ou se ele realmente faz essa questão de ver a relação de classes. Eu vou explicar uma coisa para vocês aqui, ó. Vamos tentar achar um componente aqui. Deixa eu ver. Tá, aqui. Não, é aí que tá, aqui assim, ó. Vamos lá, eu vou ver aqui o componente content. Aqui, ó. Geralmente as ideias que vocês vão usar, ele automaticamente vê se ela tem uma library e ele vasculha todas as classes dela e a parte do princípio que você pode usar ela. No caso aqui, eu tenho uma aplicação que está todo o CMS Joomla aqui, mas às vezes você simplesmente coloca no projeto um componente. No caso de colocação componente, geralmente as IDEs têm algum lugar que diz assim, por exemplo, inclua bibliotecas. No caso do Eclipse é include pet. E vocês vão lá e adicionam um pet, uma folder, de que vocês querem adicionar. O interessante, pelo menos no NetBeans e eu acho que o Eclipse eles fazem isso, é que vocês podem tanto adicionar uma biblioteca PHP, como adicionar, por exemplo, o jQuery. Por que eu digo jQuery Multools? Quer dizer que quando vocês estiverem mexendo com arquivos JS, ele vai entender que se vocês forem começar a completar, escrever um código que ele começa a ver o que ele entende do JavaScript nativo, mas ele autocompleta também em código jQuery. Dependendo se o código de jQuery que vocês colocaram, eu não sei se tem um certo padrão, mas se ele tem um certo padrão de documentação, aparece também a documentação inline. Vou dar um exemplo aqui de como pode utilizar simplesmente ter uma ideia bem configurada. Aqui está o controlador, tá? Isso aqui é um componente qualquer. Geralmente as IDEs elas têm algo do tipo, elas mostram a classe que você está editando. Ou seja, se é uma classe simples, tá, não tem tanta coisa, mas agora se você vai lá, no caso do Eclipse aqui, opa, deixa eu ver, acho que é com direito. Aqui, ó, apertando com direito e clicando no nome da outra classe, ele vai pegar e vai mostrar qual classe que eu estendi. E essa classe que ele estendeu era isso aqui, ó. Vamos dizer, eu estou aqui no JController, ele estendeu extend JController Legacy. E essa JController Legacy tem outros métodos. Assim, uma coisa que é básica de PHP de Joomla que é o seguinte: quando você está estendendo uma outra classe, a sua classe final ela tem todos os métodos que você tem, mas também tem os métodos da classe Py. Então, assim, vamos dizer que eu estou numa situação qualquer que eu estou vendo que não está salvando algo. E você vê que a sua classe não tem o método de salvar. Se ela não tem o método de salvar, quer dizer que algum lugar está fazendo isso. Então você vai subindo até a classe, tem esse método e vai ver. Por exemplo, assim, ó, geralmente a questão tanto de MVC que ajuda bastante é que você tem que colocar o mínimo de código, é que muitos métodos já estão lá. Então você simplesmente só pega e sobrescreve eles. Vamos mostrar aqui, por exemplo, sei lá, no caso dos controladores aqui de base, aqui, no article. No caso do article aqui, ele tem, só tem alguns métodos que não são padrões do Joomla que ele está subscrevendo. Sabe? A questão é que, assim, ó, o que eu estou falando mais a questão, por exemplo, de algumas IDEs, é que ela tem coisa, por exemplo, assim, ó, digamos que até para o cara que é desenvolvedor front-end. Geralmente os desenvolvedores front-end eles não têm muito hábito de usar um controle de gerenciamento de versão, tipo um Git ou um SVN, alguma coisa assim. Eu recomendo o Git. Mas algumas IDEs, por exemplo, elas têm uma função na própria IDE de ver o histórico de alterações desse arquivo. Por exemplo, aqui, ó, ela está mostrando o histórico de alterações do arquivo. Sabe? Se vocês trabalham inline ou mexem muito no arquivo lá, mesmo que não usem o Git, vocês podem pegar e ver, peraí, qual dia eu alterei o quê? Sabe? Isso faz muita diferença se vocês mexem muito com o arquivo.
Sabe, pro pessoal que usa algum sistema de gestão de arquivo, tá tranquilo, não pensa tanto, mas para um cara que não tem experiência já ajuda. E assim, querendo ou não, às vezes até no desenvolvimento, no desenvolvimento são coisas pequenas, mas que fazem diferença. Que nem só a parte de ter uma ideia bem configurada ali e ver as funções ajuda bastante. Mais alguma pergunta? Não? Não? Sim, tranquilo. Tranquilo então. Então tá, era isso. Se alguém quiser, assim ó. Tá, tudo bem.